participar deste painel, além dos painéis da Telebrasil em geral, é muito interessante, mas eu diria que principalmente para os ouvintes, porque os palestrantes são normalmente comunicadores de primeira linha. Vimos ontem o ministro Gil e hoje os dois que me precederam, de modo que é uma competição muito desleal. Mas eu vou tentar fazer o possível, porque já que eu não sou um comunicador de maneira alguma. Podemos começar a apresentação? Bom, o tema é a convergência do ponto de vista do regulador. E eu pensei, quando preparei essa palestra, eu procurei seguir uma linha bem objetiva, que foi identificar as principais questões, do meu ponto de vista, que dizem respeito a um regulador e que devem ser respondidas. Então, a minha apresentação passa por uma breve conceituação do que entendemos de convergência e, em seguida, eu vou apresentar 5 questões, quer dizer, concretamente 5 questões, para serem respondidas por um regulador. Em seguida, vou apresentar respostas que alguns países deram a essas 5 questões. E, finalmente, a parte mais difícil e mais delicada, que é apresentar a situação dessas questões aqui no Brasil. Bom, a conceituação que fazemos de convergência, ela passa por 2 conceitos. Um conceito é o conceito da substituição, que esse já vem ocorrendo de longa data, né? Que é, por exemplo, a prestação do serviço de voz através do STFC, mas também através do serviço móvel pessoal, ou mesmo agora com a voz sob IP. E o conceito de integração, que essa sim é o que vem agora ocorrendo com mais ênfase devido ao desenvolvimento tecnológico, que é a possibilidade de oferecer serviços mais atraentes pela integração dos serviços que anteriormente eram distintos. Por exemplo, o serviço móvel segunda geração e meia já estamos presenciando, que oferece voz, mas também oferece dados. Então, é uma oferta integrada. E vemos também que um terminal de computador conectado à internet, através de um acesso banda larga, esse, então, pode oferecer todos os serviços, né? Então, essa é a conceituação que nós temos, que é da substituição e da integração. Ainda falando sobre essa conceituação, as cadeias de valor, que são conteúdo, transporte e acesso, né? Claramente, o conteúdo tem convergido, basta ver exemplos como desses programas Big Brother e outros, e também o transporte. O transporte é que há uma convergência mais nítida, né? Onde a tendência é haver uma convergência para uma única rede baseada em tecnologia IP. Já a rede de acesso, ela divergiu, ela diversificou, ao invés de ficarmos com uma única rede de acesso, que é a rede de cobre, né? Felizmente, muitas outras opções apareceram, principalmente as opções sem fio, de modo que, ao contrário da rede de transporte, a de acesso, o que há é uma diversidade, quer dizer, formas distintas de se acessar o usuário final. E os terminais convergem, o que nós mais vemos são terminais que utilizam cada vez mais a tecnologia para prestar os diversos serviços.
Esse gráfico que me foi dado, ele mostra uma projeção que eu fiquei impressionado, que é de uma previsão de terminais instalados. E o que se vê é que os computadores ficam mais ou menos no mesmo número de terminais, mas aparece uma quantidade impressionante de terminais, os mais diversos, né? Desde celulares comuns aos smartphones, que combinam o PDA com o telefone, telefones IP, que também já estão começando a aparecer, set-top box, videogames e até os eletrodomésticos. Bom, vamos ao que interessa de perto aqui, que são as questões que essa convergência nos obriga a pensar e a responder. Uma primeira questão é a questão da classificação dos serviços e as outorgas. Veja bem, tudo isso aqui são preocupações a nível da regulação, de modo que, evidentemente, que tem várias outras questões de convergência que afligem os senhores. A questão da regulação, a pergunta aí seria se os reguladores deveriam adotar o princípio da neutralidade tecnológica e regular simplesmente baseado na equivalência funcional do serviço. Porque se o serviço é só para voz, se ele faz voz, não importa o meio como ele é prestado. Seria serviço de voz e assim por diante. Uma segunda pergunta, que de uma certa forma está relacionada à primeira, é a questão da voz sobre P. Como é que deve ser tratada a voz sobre P? Da mesma forma que o serviço telefônico fixo comutado, ou teria um tratamento especial? A terceira pergunta é a interconexão. Os provedores de serviços baseados em IP devem se sujeitar às obrigações de interconexão? Uma quarta pergunta é a questão do serviço universal. Quais são os operadores que realmente devem ter obrigações de universalização? Isso no futuro convergente, né? Apenas as concessionárias, no caso do Brasil, apenas as incumbentes, e outros países são todos os prestadores. No Brasil, de uma certa forma, também são. E, finalmente, a questão da competição. As regras de competição baseadas no poder da incumbente devem continuar, ou seja, deve-se continuar aplicando regras assimétricas, onde a incumbente tem mais regulação do que as outras prestadoras? Bom, vamos então começar pela pergunta número 1 e ver o que está acontecendo em outros países. Eu vou citar aqui o tempo quase todo, vocês vão verificar, o que está ocorrendo na União Europeia, porque, de fato, é onde essa questão regulatória parece-me mais estruturada, com uma lógica por trás dela, até pelo fato de se tratar de vários países, né? São 15 países que participam disso, agora participarão mais. Então, isso obriga que haja uma transparência maior e há uma lógica por trás. A União Europeia estabeleceu, já em 2002, através de suas diretrizes, um modelo regulatório para a comunicação eletrônica que integra telecomunicações, radiodifusão e serviços baseados na internet. Quer dizer, é um único modelo regulatório, a única regulação. Quer dizer, assim, todas as comunicações eletrônicas, futuramente na União Europeia, serão objetos dessa mesma regulamentação. Isso é uma orientação de Bruxelas para os diversos países, que aos poucos irão implementando. Essas diretrizes introduzem o conceito de uma licença para prestar serviço de telecomunicações, que é uma licença genérica,
pode prestar qualquer serviço. Inclusive, outros países já estão até inspirados nessa orientação, nessa recomendação da União Europeia, fazendo algo semelhante. É o caso da Índia, onde recentemente tivemos a oportunidade de discutir com o órgão regulador indiano, e eles tomaram também uma decisão de unificar as licenças de fixo e móvel, que, por sinal, é a mais traumática, exatamente essa. Então, é isso que está ocorrendo em outros países aí, o que eu pensei. A segunda pergunta da telefonia IP, a União Europeia estabeleceu, isso já em 1998, que a telefonia através da internet não é objeto da mesma regulamentação aplicada ao telefone fixo comutado. Pelo menos até que certas condições sejam atingidas, principalmente aquelas referentes à qualidade do serviço. Então, a União Europeia tem essa decisão de que, enquanto não tiver uma qualidade de serviço equivalente, uma comunicação usando a internet para voz não seria regulamentada. O Reino Unido já foi mais específico, agora em 2002, e estabeleceu que somente será regulada quando ocorrer uma dessas condições. Primeiro, a pergunta é: o serviço é comercializado como substituto da telefonia convencional? Outra pergunta: o serviço é considerado pelo consumidor, aí já na visão do consumidor, como substituto? Ou seja, se eu tenho voz sobre IP, eu não preciso mais do outro telefone? E outra questão, que também foi considerada importante, é se seria o único meio pelo qual o consumidor poderia acessar o serviço telefônico. Já nos Estados Unidos, a discussão é bem diferente. O FCC, como nós sabemos, constantemente se manifesta contra qualquer regulamentação da internet e serviços que utilizam a internet. E a decisão concreta, que eu tenho conhecimento mais recente, de maior impacto do FCC, é a decisão Pulver.com, que entrou com um processo no FCC, pedindo para o FCC dizer se o serviço que a Pulver estava oferecendo, que é um serviço de telefonia utilizando a internet, telefonia IP, se era um serviço de telecomunicações ou não, ou se era um puro serviço de informação, ou seja, mais uma facilidade da internet. Isso no caso de comunicação entre dois computadores, né? Então, de fato, esse serviço, como muitos conhecem melhor do que eu, é um programa de computador. É um programa de computador que, instalando esse programa, é possível saber até quem está ligado. A Pulver dá números, tem um sistema de numeração, quer dizer, como se fosse uma rede de um provedor hipotético que seria a Pulver. Isso, então, já foi considerado nos Estados Unidos que não é serviço de telecomunicações. Agora, quanto a isso, é quando são dois computadores ligados à internet. Agora, quanto à telefonia IP em geral, incluindo a rede pública e a interconexão com a telefonia tradicional, comutada por circuito, a tendência do FCC parece ser na mesma direção. Não há decisão ainda, mas parece ser na mesma direção. O que eu noto é que eles estão buscando resposta para 3 problemas relativamente sérios. Mas que são técnicos também, né? Um é a questão do telefone de emergência, o 911, que tem que ser transparente. Se é telefonia, tem que fazer a mesma coisa que o sistema telefônico normal. Outro é a questão do fundo de universalização, que é muito forte, muito importante nos Estados Unidos. Outro dia até tive a oportunidade de ver
que eles gastam só para telefonia rural 3 bilhões de dólares por ano, só para telefonia rural. Então, eles têm receio de que, não considerando o serviço de telecomunicações, reduza muito esse fundo de universalização, porque aí não haveria contribuição. E, finalmente, tem o problema de uma superpotência, que é o problema de interceptação telefônica, que tem nos Estados Unidos, por lei, é o que eles chamam de QILIA, que é um sistema que intercepta, tem o poder legal de interceptar as comunicações telefônicas que entram e saem dos Estados Unidos, e mesmo até lá dentro. De modo que a telefonia IP dificulta bastante isso. Então, esses são os problemas que os americanos têm, pelo jeito. Quanto à interconexão, o que se nota é que a interconexão entre redes de telecomunicações que suportam a internet, quer dizer, os chamados backbones IP, eles têm sido objeto de muitas disputas, não é só aqui no Brasil, não, é lá fora também. E a União Europeia, ela, nas suas diretrizes, em 2002, estabeleceu a obrigatoriedade dessa interconexão. A quarta pergunta, que é o serviço universal, já falamos um pouco, que nos Estados Unidos o FCC ainda não decidiu se essas, mesmo considerando, talvez seja uma tendência, mesmo considerando que não seja telefonia IP, não seja serviço de telecomunicações, é possível que tenha que contribuir para o Fundo de Universalização, mas não há decisão. A União Europeia, por outro lado, estabeleceu em 2002 também que as obrigações do serviço universal recaem sobre os provedores, que eles chamam de PATS em inglês, quer dizer, é um serviço que permite, é um serviço público, né, que utiliza numeração. Quer dizer, se eu telefono de um número A para um número B, dentro de um plano de numeração do órgão regulador, então isso é um serviço PATS. Então, aí seria, nesse caso, obrigatório a universalização. Obrigação de universalização. Quanto à competição, eu ontem até, por acaso, falei rapidamente dessa dificuldade que o regulador tem de compatibilizar características regulatórias que são, de uma certa forma, opostas, que é a flexibilidade e a estabilidade da regra, né? Para poder acompanhar esse desenvolvimento tecnológico, é importante ter uma flexibilidade, para andar mais rápido, para ir acompanhando e não coibir o uso da tecnologia. Entretanto, tem o problema da estabilidade. Quer dizer, se eu mudo muito as regras, isso não é bom, porque afeta quem fez os seus planos de negócio baseado naquelas regras, né? A União Europeia, no meu entender, foi por um caminho bem interessante nesse aspecto, que ela procurou atender a esses dois objetivos que são contraditórios, desvinculando a sua regulação de competição de decisões, digamos, institucionais, quer dizer, de serviços, né? O que ela fez foi estabelecer regras de competição baseadas em conceitos. Então, ela tomou, de fato, emprestado da teoria econômica, os conceitos de mercado relevante e de poder de mercado significativo. Então, passou a fazer a sua regulamentação baseada nisso. O que ela faz ela estabeleceu, a União Europeia estabeleceu os mercados relevantes da União Europeia e cada agência reguladora nacional de cada país da União, aplicando o teste do monopolista hipotético, né, definiu se havia ou não havia operadoras com poder de mercado. Às vezes pode não haver nenhuma, pode haver até mais de uma.
Então, isso é uma decisão conceitual. Então, havendo a prestadora com poder de mercado, poder significativo de mercado, então, é sobre esta prestadora que realmente incidem as diversas regras e as diversas restrições. Isso, nós consideramos que isso é um conceito interessante, porque muitas vezes a regra, se ela for uma regra plana, uma regra que se aplica a todos, ela prejudica muito mais até as empresas pequenas que estão entrando no mercado do que as empresas grandes, que já estão bem consolidadas, e com isso a competição não ocorre. Inclusive, já teve a União, o Reino Unido já fez isso, quer dizer, aquelas prestadoras que não forem consideradas com poder de mercado, já tiveram retiradas delas várias regras, várias regulamentações que inibiam a sua operação. As obrigações regulatórias que usualmente são impostas àquelas que têm poder de mercado são basicamente as que nós impomos aqui a empresas que são as concessionárias, as incumbentes, né? Quer dizer, é controle de preço pelo uso da rede, é controle de preço no varejo, que no nosso caso são as tarifas, chamam de tarifa, né? Separação contábil, obrigações de interconexão, desagregação de elementos de rede, o famoso unbundling, né? E seleção ou pré-seleção de prestadoras de longa distância de carry, né? E tem várias outras. O modelo de competição europeu preveu ainda a imposição de algumas restrições, mesmo aquelas empresas que não são dominantes no mercado. Isso para tornar o mercado harmônico, né? O principal delas é a interconexão, não tem sentido duas redes não se interconectarem, independente de qualquer coisa. E outra questão de colocação, de colocalização de facilidades de infraestrutura, de modo a evitar a poluição ambiental. E também a portabilidade numérica, que são três imposições que costumam fazer. Bom, vamos então à situação do Brasil. No caso aqui do modelo brasileiro, como nós sabemos, o nosso arcabouço regulamentar, o nosso modelo, resulta em um arcabouço regulamentar que é organizado por serviços, que é serviço a serviço. E desde que a Anatel passou a fazer essa regulamentação, uma das primeiras preocupações foi, ao escrever regras, regulamentos, procurar fazer com que não houvesse vinculação com a tecnologia. Às vezes, pode até induzir a uma determinada tecnologia, mas não explicitamente, quer dizer. Às vezes, por exemplo, pode escolher uma determinada faixa espectral que o mercado fabricante resolveu fazer uma determinada tecnologia e uma outra faixa espectral fazer outra, mas isso, como é um meio escasso, então o órgão regulador ele escolhe isso olhando outros aspectos, né? Mas não é a tecnologia em si. Como sabemos, nós temos três serviços principais, né? Que é o STFC, o Serviço Móvel Pessoal e a televisão paga. Esses serviços, se olharmos a regulamentação, há uma abrangência restrita, né? Evidentemente que, pela regulamentação, o STFC é basicamente telefonia, o SMP também é telefonia com mobilidade, e a televisão paga é televisão. Quer dizer, está voltado para isso a regulamentação. Aconteceu que a convergência fez com que essas redes, essas plataformas também, que prestam esses serviços, pudessem transmitir dados também. Então, tinha duas alternativas que
a Anatel poderia adotar. Uma seria mudar a abrangência dos serviços e dizer pode transmitir dados também. E uma outra, e essa nós encontramos dificuldades legais até o momento, né? Porque existem vários contratos e direitos adquiridos, etc. Então, a outra alternativa foi criar um serviço, que foi o Serviço de Comunicação Multimídia, que é um serviço que, se verificarem bem, ele é um serviço definido como pelo que ele não pode fazer. Ele só não pode se confundir com esses três, mas ele pode fazer o resto todo, né? Então, foi para exatamente criar esse complemento, que é o que as plataformas hoje podem fazer e, pelas regras, não poderia, né? Então, criamos esse serviço, SM, que todas as prestadoras podem ter, é barato, inclusive, R$9.000, e, além do mais, criamos, isso já existia, mas enfatizamos que é perfeitamente possível, para prestar esse serviço de comunicação de dados, ou multimídia, utilizar as redes existentes. É a chamada, o regulamento do EILD, que é Exploração Industrial de Linha Dedicada, né? Então, uma prestadora que tenha uma licença de um desses três serviços e pegue também um SCM, pode, utilizando a mesma rede, prestar os dados. Então, é equivalente a ter aumentado, de uma certa forma, ter aumentado a abrangência de cada um dos serviços para haver esse alinhamento com a convergência, né? O que se vislumbra, acho que podemos continuar nessa linha ainda por bastante tempo, mas, evidentemente, que, no futuro, deverá haver uma necessidade, e, pelo menos, deve-se examinar isso, de, eventualmente, criar uma licença única que possa fazer tudo. Mas isso é uma coisa que eu acho que não tem urgência no Brasil, exatamente porque criamos esse mecanismo do SCM e do EILD. Quanto à telefonia IP, a regulamentação brasileira, ela sendo neutra quanto ao aspecto tecnológico, essa discussão que ocorre nos Estados Unidos, se voz sobre IP é ou não é um serviço de telecomunicações, ela perde um pouco da sua objetividade aqui no Brasil. Em redes corporativas, ninguém discute, quer dizer, claro que pode-se fazer, e está se fazendo muito até, a telefonia sobre IP. O problema é quando chega no assinante comercial, que as regras, elas, de certa forma, elas não impedem que haja a prestação. A única restrição que tem na regulamentação é o Plano Geral de Metas de Qualidade. Quer dizer, então, tem que obedecer a certos requisitos de qualidade na prestação do serviço telefônico, né? De modo que, obedecendo isso, acredito que não teria grandes problemas. Agora, temos que ver que realmente um assunto muito novo esse, da voz sobre IP, que ainda, para acesso residencial, que eu estou falando, e que ainda não tem um impacto tão importante que justifique uma regulamentação pesada, né? Nós achamos que a regulamentação deve ser leve, ela só deve ocorrer quando realmente houver necessidade. Quer dizer, vai se observando, quando há necessidade, realmente não tem outra maneira de resolver, então regulamenta-se, de modo que não se elimina a possibilidade de maneira alguma de regulamentar isso no futuro, ou fazer pequenas alterações na regulamentação, mas eu acredito que isso só vai ocorrer quando o acesso banda larga tiver bastante difundido no Brasil. Por quê? Porque é com o acesso banda larga que se consegue prestar o serviço de telefonia sobre IP e vários outros serviços também sobre IP. Mas o fato é que, como a nossa penetração ainda é muito pequena, nós temos 1 milhão e pouco de acessos banda larga só, então isso não está ainda afetando muito, né? Estados Unidos, sim, porque já tem, acho que mais de 40 milhões de acessos, aí já começa a ficar um mercado interessante para os freelancers de prestadores de serviço telefônico utilizando IP, né? Quanto à interconexão,
entre backbones da internet, que suportam a internet. Aqui no Brasil também, como já mencionei, tem havido disputas, e a disputa mais importante foi entre a Embratel e a Intelig, que já foi pacificada pela Anatel, que garantiu a interconexão dos dois backbones, e, inclusive, agora, em regulamento que a Anatel lançou recentemente em consulta pública, nessa quarta-feira agora, deverá estar publicado semana que vem, está explícito isso na regulamentação, que é obrigatória a interconexão. Quanto ao serviço universal, eu vou andar mais rápido aqui, porque já disseram que tem pouco tempo. Sabemos que as prestadoras que têm as metas de universalização são as concessionárias, mas que todas contribuem para o FUST, de modo que, de fato, no Brasil, todas participam da universalização, né? Quer dizer, além dos programas do FUST, as concessionárias também elas têm responsabilidades por metas que foram estabelecidas por ocasião da licitação, né, da venda das concessionárias, né, da Telebrás, que é o Plano Geral de Metas de Universalização. Quer dizer, não está claro ainda para nós da Anatel que a convergência possa impactar esse modelo brasileiro de universalização. Todos contribuem para o FUST, tem as concessionárias, a diferença é que elas têm metas específicas resultantes da privatização, quer dizer, admitimos que elas, quando foram vendidas, isso foi deduzido do preço, de modo que está tudo de acordo. O único problema, que nós todos sabemos, é que até agora não conseguimos investir nesses programas do FUST, por problemas diversos que também já é do conhecimento. Quanto à competição, que é o nosso último item, a regulação brasileira referente à competição, ela está amplamente baseada no estabelecimento de uma série de obrigações às incumbentes, aquelas que eu mencionei agora há pouco, que são e tem algumas obrigações mais modestas para as autorizadas, mas é assim que ela funciona. No Brasil, o que acontece é o seguinte: nós não temos esse modelo europeu de só regular fortemente as que têm poder de mercado. Entretanto, na fase atual, nós todos sabemos que, se for fazer um estudo detalhado de mercado relevante, aplicar o modelo europeu e de quem tem poder de mercado, é evidente que são as incumbentes que têm poder de mercado. Então, pelo menos no serviço fixo, o serviço móvel teria que estudar com mais cuidado. De qualquer maneira, esse modelo de mercado relevante, de poder de mercado significativo, ele está sendo introduzido na regulamentação da Anatel, agora recentemente, através de regulamentos que nós estamos lançamos já um, que foi o Plano de Separação de Contas e Alocação de Custos, e agora, nessa quarta-feira, lançamos 3 regulamentos, que é mudança em 3 regulamentos: Regulamento Geral de Interconexão, o de remuneração de rede do STFC e do SMP, para exatamente introduzir um sistema de precificação orientado a custo, seguindo política do governo. Então, esses regulamentos foram já aprovados para consulta pública, né, estão no mercado, e eles utilizam exatamente esses conceitos de mercado relevante e poder de mercado significativo. Então, para efeito da remuneração, de regular as redes, o preço das redes, é esse modelo que vai ser utilizado. Quem sabe, no futuro, isso não será estendido também para os demais aspectos da competição. Muito obrigado a todos.